dissesse que aquilo que você está buscando desesperadamente, como o corpo perfeito, sucesso profissional, mais dinheiro, nada disso é verdadeiramente o que você quer? Eu passei 40 anos tentando descobrir isso e eu vou te poupar décadas de tempo, frustração e sofrimento nos próximos minutos. Nós dizemos a nós mesmos o tempo todo, e todos nós fazemos isso, tá? Eu serei feliz quando eu perder peso e estiver com o corpo dos meus sonhos. Eu serei feliz quando eu for promovida no trabalho. Ou quando eu mudar de emprego, quem sabe? E eu serei feliz quando eu me casar na igreja. Eu entrar na igreja de véu, grinalda e com aquele vestido estupendo e sem esquecer do buquê de flores. Eu finalmente serei feliz quando eu estiver com a minha independência financeira. Mas eu vou te dizer a mais pura verdade. E eu confesso que eu queria muito ter sabido disso antes. Queria, de verdade. Oi, oi! Eu sou a Leia e aqui falamos sobre transformação. E eu sou total no processo, tá? E você? Nós vamos desenrolar um papo bem profundo por aqui. Então sejam todos muito bem-vindos. E para começar, eu vou te contar uma historinha um pouco constrangedora e obviamente sobre mim. É difícil admitir, mas eu queria ser famosa. Eu queria muito ser famosa. Desde criança, eu já amava dançar. Quando tinha festinhas na escola, ou quando tinha algum evento na escola ou na igreja, eu já estava lá, me apresentando para participar. Nas apresentações, quando tinha dança, já estava lá, nas apresentações, dançando. Tinha teatro, eu já levantava a mão para participar. Qualquer coisa que envolvia arte, dança, atuação, música, cantar, então, era comigo mesmo. Eu era cantora da igreja. Eu estava dentro, em todas. Em todas. Daí, quando eu fui decidir a faculdade, eu pensei um pouco, porque eu estava bem tendenciosa a fazer psicologia, porque era uma coisa que eu gostava muito também. Mas, infelizmente, não deu outra. Eu corri para artes cênicas. Corri. Foi mais forte do que eu, gente. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que não era só uma paixão pela arte, mas era também algo que estava bem escondidinho lá dentro do meu interior e que me fazia, de certa forma, sofrer. E eu nem sabia o que era, né? Eu tinha um problema sério sobre rejeição e eu buscava ser aceita o tempo todo. Estar nos palcos, ser vista, era uma forma de chamar a atenção e conquistar a admiração das pessoas. Eu queria ser respeitada, amada, eu queria que as pessoas gostassem de mim. Eu queria ser aceita e admirada. Mas, de verdade, eu mesma não me amava. Eu mesma não me amava. Eu não me admirava. As pessoas até diziam: você é boa nisso. Você é boa atriz. E isso me deixava até feliz, sabe? Momentaneamente. Porque, na verdade, logo todos esqueciam e eu também esquecia. E aí todos iam embora e os meus pensamentos me levavam o tempo todo a acreditar que eu não era capaz. Tudo passava e eu ficava ali, sozinha comigo mesma e lutando comigo mesma.
lutando contra esses pensamentos, porque eu queria que as coisas acontecessem, sabe? Outra coisa importante de falar é que quando eu estava no palco ou na frente das câmeras, mesmo quando eu estava fazendo um comercial de TV, eu me sentia importante, eu me sentia valorizada. E estar lá me trazia um grande prazer. O fato de gostar de atuar é legal e ainda me dá muito prazer. Mas eu precisava lidar com as minhas dores, com as feridas que deturpavam algo que parecia tão bonito, tão genuíno, porque de fato havia sinceridade no que eu fazia. Mas estava misturado com todos os traumas que eu carregava e me fazia sentir incapaz. É. E essa busca incessante por validação e atenção estava toda errada. Eu estava em busca de algo que verdadeiramente não me completava. E aí as coisas davam errado. É claro, né? Tudo dava errado. Porque você atrai aquilo que você sente, que você pensa e que você fala. E eu realmente pensava que eu não tinha sorte, que eu era incompetente, que eu era incapaz. Mas sabe de uma coisa? No meio da minha dor, eu comecei o meu processo. E foi quando eu encontrei pessoas incríveis, de quem pude ouvir a cada momento que eu precisava, tudo aquilo que eu precisava realmente ouvir. Assim como eu estou aqui agora, contando todas essas coisas para vocês. E quem sabe te auxiliar no seu processo. Mas sabe onde eu quero chegar? Sabe o que realmente faz diferença na minha vida e que eu demorei tanto tempo para descobrir? Em tão pouco tempo de vídeo, você vai ter a oportunidade de dar um up na sua maneira de ver as coisas. Você só precisa querer de verdade, porque eu quis e eu ainda quero muito, muito. É só pra frente agora, só indo pra frente, gente. Mas eu precisei decidir de verdade por uma mudança em minha vida. Porque a cada dia é uma decisão. Tudo estava confuso e bagunçado. E você acha que eu fiquei parada esperando as coisas acontecerem? Eu fui em busca de respostas, de conhecimentos. E ao longo do tempo, as coisas foram acontecendo. Mas eu te confesso que logo no comecinho, eu só queria mudar a minha realidade externa. Porque eu não gostava do que eu via e do que eu vivia. Mas foi aí que eu descobri que eu não era, que na verdade eu não era aquilo que eu pensava ser. Sabe? Eu descobri que não era exatamente esse caminho que eu tinha que tomar. No caso, o caminho de mudar as coisas externas primeiro. Não é por aí. Então, eu me rasguei, no sentido figurado, obviamente. Eu chorei, eu ouvi muitos vídeos, eu li muitas coisas, eu ouvi muitas pregações espirituais, eu orei, eu li a Bíblia, eu me desanimei muitas vezes, e no outro dia já estava animada de novo, já me animava novamente, e retomava o caminho que eu encontrei e que eu vi que eu precisava trilhar, e as coisas em minha mente começaram a ficar mais claras, e eu pude reconhecer que a questão de tudo estava em mim, e somente eu poderia mudar o meu interior, e consequentemente
as coisas ao meu redor, a minha realidade, o meu destino mudaria. E depois de muito tempo no caminho, eu descobri a grande sacada para o início da minha liberdade, que foi entender que eu não sou o meu pensamento. E tem algo bem importante, além disso, que eu quero te dizer também. Os seus pensamentos geram suas emoções, e suas emoções provocam suas ações e te levam muitas vezes a fazer o que você nem quer fazer. Mas lembre-se, você não é o seu pensamento. Você não é o seu pensamento. Os pensamentos são condicionamentos criados a partir das suas experiências passadas, experiências dolorosas ou às vezes nem tanto. Você tem que saber que a sua mente é uma ferramenta poderosa que deve ser usada para o seu progresso e de forma sábia. Mas como fazer isso, né? Como fazer isso? Essa sequência de pensamentos turbulentos e confusos são exatamente o condicionamento querendo nos levar às emoções e repetidos padrões que nos leva a acreditar ser a nossa identidade. Parece um pouco confuso, né? Por isso eu vou abrir um adendo aqui bem rapidinho, porque eu gostaria de recomendar para você que está aqui me assistindo até agora o meu e-book Autoconhecimento Entendendo que Você Não É o Seu Pensamento. Ele traz de uma forma simples, objetiva, sobre o tema que eu estou aqui falando com você. Como se fosse um guia, um passo a passo para você começar a praticar a observação de forma atenta e consciente da sua mente. Além de você aprender um pouco mais sobre autoconhecimento. E ele vai te direcionar no seu início. Isso é um empurrão, né? Para você conseguir começar. Vai ficar bem mais claro e bem mais fácil de você compreender. E eu fiz esse e-book para você por um valor simbólico, porque a minha missão aqui é trilharmos juntos nesse processo. Eu quero que você conheça o que tem mudado a minha vida. Então, quando terminarmos aqui, corre lá na descrição desse vídeo e não deixe de adquirir essa preciosidade que pode te levar por um outro nível de consciência. Mas continuando o que eu estava falando, hoje eu já consigo olhar de fora os meus pensamentos. Sabe como é? É como se você saísse de você e observasse de longe, atento, sem julgamento, somente observando os seus pensamentos. Quando eu percebi que eu conseguia observar os meus pensamentos, eu pude olhar e entender com mais clareza de consciência as feridas, as dores profundas, os medos, os traumas, os hábitos ruins, sentimentos ruins, mágoa, falta de perdão e muita culpa. E ao ver isso, eu pude também me acolher. Mas para enxergar tudo isso, não foi rápido. E nem foi fácil, gente. Foram momentos de muito sofrimento, muita dor, até eu compreender definitivamente que se eu, que não sou os meus pensamentos, se eu não sou os meus condicionamentos, eu posso ser livre para criar uma nova realidade interna e, consequentemente, mudar a minha realidade externa. E todas as áreas da minha vida seriam refeitas, reorganizadas, reestruturadas. Eu teria o poder de ser e ter tudo que eu almejo. Mas aí é que está o ponto principal.
Primeiro, eu teria que ser. Ser quem eu verdadeiramente sou. A consciência pura, a essência, a centelha divina. Bom, eu espero que tudo isso que eu disse até aqui sobre mim, sobre o meu processo e sobre essas coisas que eu tenho aprendido na prática, te ajude a refletir sobre você, sobre o seu processo, sobre a sua jornada. Você não é os seus pensamentos. Busque observá-los sem julgamentos. Só observe. Esse é o meu desafio para você hoje. Observe os seus pensamentos por uma semana e anote tudo que você conseguir perceber. Depois comenta aqui o que você achou dessa sua experiência, certo? E se tudo que eu te disse até aqui faz sentido para você, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga ou amigo, parente ou conhecido que você acha que também quer entrar em um processo de transformação. E se você quer entender desde o começo tudo que conversamos até aqui, vai lá no meu primeiro vídeo e assiste até o final. E a propósito, tem uma surpresinha lá nesse primeiro vídeo para você. Um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo.